na fé por onde o vento me guiar. Conto estrelas no caminho beira-mar. Quero um rastro de esperança onde Boa eu noite, for. pessoal. Saberei bem mais sobre a lei do amor. Ver a chuva e outras coisas por florir. Passarinho, passarada por aí. As razões tão infinitas pra cantar. Boa noite. Caberão em mim, se eu souber guardar. Sempre há no horizonte um renascer. Tanta vida, tanto céu a percorrer. Nada vale tanto quanto apenas ser. Respirar e viver. A riqueza tão maior é mais. Oi, Estela, Tanta coisa pra Fabi. tanto faz. Já chorei, mas aprendi a sorrir. Bem mais. Gratidão, Elô. Boa noite, menina. Boa noite, padre. Tudo Bem-vindo. bem? Que bom. Tá bom aí? O som tá bom? Olha, aqui está tudo bem. Agora refrescou um pouco. Tava um calor aqui no interior de São Paulo. Como é que está aí no Ceará? Aqui é sempre calor, né? Sempre calor. Muito bom. Muito bom. O pessoal está entrando. Sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso 8º encontro de uma série. A série Meditando com os Eneatipos no Castelo Interior. Então, hoje nós estamos nas 8º moradas com o Padre Domingos, que vai trazer muitas preciosidades para nós do tipo 8 do Eneagrama. Então, sejam todos muito bem-vindos. O pessoal está entrando. Muito bom. Tamara. Muito bom. Enquanto o pessoal vai entrando, falando para vocês um pouquinho do livro, né? Então, um livro que norteia a nossa série é o livro Meu Castelo Interior e o Eneagrama. E o Padre Domingos, ele é o prefacista, ele é o autor do prefácio do livro do Meu Castelo Interior e Eneagrama. Foi uma das primeiras pessoas que leu, né, padre? Me lembro que lá em 2016, quando eu conheci o padre, eu brinquei com ele. Padre, você escreveu um livro? O senhor faz o prefácio? E anos se passaram e realmente, de fato, aconteceu. Então, padre, muita gratidão, tenho um carinho muito grande, viu? O senhor é oficialmente o padrinho desse livro. Que bom, Camila. É um prazer estar aqui com você. Foi um prazer ler o teu livro, fazer o prefácio, me sentir também parte desse projeto bonito, porque eu acho que esse livro ele alimenta essa conexão do Enneagrama ou resgata essa dimensão espiritual do Enneagrama, né? Essa dimensão do cultivo da essência que é uma das riquezas desse mapa do Enneagrama que chegou até nós. Então eu sou muito grato também por isso e fico muito feliz em poder estar aqui hoje e compartilhar aí essa morada com outras pessoas. Gratidão, padre. Pessoal, coloque nos comentários, por gentileza, se vocês estão nos vendo, nos ouvindo bem. Aqui, para mim, o som do padre me parece que está um pouquinho baixo. Vocês estão ouvindo bem? Também o áudio do Padre Eu Domingos. posso experimentar com os fones, a ver se melhora. Que tá meio baixinho. Enquanto isso, o pessoal vai entrando, sejam bem-vindos, pessoal, às 8º moradas. Fabiana colocou aqui pra gente que tá ótimo, tá ouvindo super bem, então tá ok. O Padre Domingos também. Sejam bem-vindos, pessoal. Pati, Paulo, tá entrando. Leandro, bem-vindo, querido. Conceição, ele está ótimo. Vê se melhorou assim. Melhorou? Eu acho que sim, padre. O pessoal aqui está colocando que dá para ouvir sim, que está ótimo. Mas agora então... eu coloquei os fones. Fica melhor com os fones? Acha que melhorou? Eu acho que sim.
Está bem. Eu Então acho que vamos sim. usar a cena. Ok, muito bom. Então, para iniciar, pessoal, a noite de hoje, sejam bem-vindos. Eu vou iniciar então com um trechinho do nosso livro das Oitavas Moradas, para a gente meditar um pouco esse trecho que eu escolhi. Um trecho em que o anjo ele fala, né, para a personagem central, o seguinte: antes ferir que ser ferido. Antes mostrar a rigidez da pedra que a sensibilidade do coração. Eu sei que gosta de bancar a heroína, protetora, justiceira, mas heroínas também choram, adoecem, se machucam, sentem solidão, medo e tristeza. Todo herói tem a sua fraqueza, e se a sua for o amor, qual o problema? Seja forte de admitir as fraquezas. Seja forte e se deleite na sua essência, que é pura inocência. Seja forte para se lançar nos braços das pessoas que ama, pedindo colo, abrigo, direção, compreensão. Seja forte para dizer perdão. Tenha força para revelar: eu amo você, você é importante para mim. Forte para abraçar, sorrir e demonstrar afeto. Se não for forte suficiente para fazer tudo isso, não conseguirá as chaves para as próximas moradas. Deixe a espada, esqueça as armaduras, dispense as proteções exageradas. Padre, será que então nós poderíamos iniciar a noite de hoje, que é a noite dedicada ao tipo 8 do Enneagrama, falando um pouquinho sobre a virtude do tipo 8, que é a inocência? Olha, Camila, eu estava ouvindo aí esse trecho e eu me lembrei de uma frase, um pensamento de Victor Hugo, que diz assim: a maior de todas as forças é a força da inocência. A maior de todas as forças é a força da inocência, né? Nós oitos, na personalidade, acreditamos, e eu acreditei durante muito tempo, que a força era a força da força verbal, da força física, da intensidade, do excesso, do exagero, da luxúria, né? O que vai além do necessário. E depois realmente a gente se encanta quando descobre que a vulnerabilidade e aceitar a própria vulnerabilidade, acolher a fraqueza, como diz o apóstolo Paulo, quando sou fraco é que sou forte. E então a verdadeira força está aí na inocência. A inocência é a essência do 8. E eu gosto muito de buscar a raiz da palavra inocência. A palavra inocência vem de uma palavrinha do latim que é gnocos. Gnocos em latim significa significa mau cheiro. Nós usamos aqui no português do Brasil uma palavra que é descendente direto do latim, que é a palavra nhaca. Nhaca, que é mau cheiro, que é algo que é ruim, né? Nhaca. Então isso vem de gnocos, mau cheiro. E tem o prefixo in, que no latim significa ausência de, por exemplo, capaz, aquele que tem capacidade, incapaz, ausência de capacidade. Gnocos, mau cheiro, gnocos, ausência de mau cheiro. Então, a inocência na raiz significa isso, é a gente olhar para as pessoas e não sentir maldade. É a gente olhar para as situações e não sentir maldade. É olhar a vida com o frescor do primeiro olhar, como se fosse a primeira vez. Eu acho que isso tem muito a ver com não julgamento, eu sinto isso. A gente tem uma tendência muito grande para o julgamento e isso é muito rápido. Então a inocência é a ausência de julgamento, é deixar-se surpreender. É uma atitude de abrir o coração e de confiar. Tenho uma poesia de Tiago, Homem de Melo, que diz: confiar
como a palmeira confia no vento e como a criança confia na outra criança. A inocência é isso. Eu gosto muito de explicar e eu vivo tão bem isso, eu acesso muito esse estado emocional da virtude e gosto também de suscitar isso nas pessoas. A gente lembrar quando a gente brinca com uma criança, né? Aí vai toda aquela força embora, baixa a guarda, né? E aparece outra criança, né? Eu acho que quando um 8 brinca com uma criança, o difícil é saber quem é o adulto e quem é a criança, porque o 8 vira criança. E as crianças reconhecem isso, as crianças veem para além da armadura e reconhecem em nós 8 essa inocência, essa bondade natural. Ou quando a gente brinca com um animalzinho de estimação, ou quando a gente expressa o sentimento, quando a gente se doa, quando a gente se sente útil, quando a gente usa essa energia que é intensa, né? Seja na personalidade ou seja na essência, é uma energia muito intensa, quando a gente coloca essa energia a serviço do outro, a serviço de uma causa, quando isso se faz doação, se faz serviço, aí é uma sensação humana, né? A sensação que nós nos tornamos humanos, né? Dizem que alguns 8 acabam se tornando seres humanos, né? Tem essa brincadeira aí, porque se a gente fica na personalidade, a gente não se torna nunca humano, né? Fica nessa casca dura. Então eu acho que eu sinto a inocência, eu vivo a inocência como esse coração grande, generoso, que não tem medida e que sente prazer nessa amorosidade, nessa ternura, nessa sensibilidade, né? Claro que isso é um caminho que não é fácil e nunca é um dado adquirido, é uma busca permanente, porque sempre em nós tem a luz e a sombra e as circunstâncias muitas vezes nos cegam e ofuscam essa luz da essência e a gente muitas vezes perde o contato com isso. Mas hoje eu sei que isso existe e sei também que posso acessar isso, que isso está ao alcance, né? Exato. Eu costumo dizer, padre, que a matéria-prima usada para criar a alma, a essência de um tipo 8, é a inocência, é essa simplicidade. No fundo mesmo, tipo 8, ele é um dos mais amorosos do Enneagrama, mais carentes, são os mais amantes de abraços e beijos e carinhos. Eu me lembro de um aluno tipo 8, no último dia do curso, ele disse assim: agora eu entendi. Resumindo para vocês o tipo 8, são muitas e muitas muralhas, são altas muralhas, mas é porque por trás de tantas muralhas tão grandiosas tem um grande coração. Então, um grande coração tem que ser proporcional a uma grande muralha. Né? E a turma se derrete, né, padre? Porque quando um 8 se derrete, a turma se derrete junto. E aí vem essa questão, né? Aparentemente, um tipo 8, ele está sempre dentro de armaduras. Talvez em um primeiro momento, no início de uma jornada, nem sempre é fácil, talvez, acessar o coração de um 8, um olhar sempre desconfiado. Né? Eu falo isso por mim, primeiro eu desconfio, primeiro eu preciso testar, primeiro eu preciso ter certeza, porque a sensação é que no primeiro momento eu não posso confiar. A sensação é que num primeiro momento eu não posso contar com essa pessoa. Né? E depois de um certo tempo, parece que as pessoas vão ganhando o coração desse 8, as armaduras vão caindo, e esse processo de autoconhecimento vai acontecendo. Essa criança inocente vai ganhando mais espaço. Né? Pode falar um pouquinho pra gente, Exatamente, padre, sobre essas exatamente. armaduras todas de 8? A primeira frase do texto que você leu hoje, né? É melhor ferir do que ser ferido. É melhor ter um coração de pedra do que ter um coração de carne, porque o de carne sangra, o de carne pode ser ferido, né?
E é isso, é coração, e é um coração grande, e o nosso coração foi ferido quando nós éramos pequeninos, porque a gente confiava, aquela história de confiar como uma criança confia noutra criança. Nós, crianças 8, nesse estado de essência, nós não vemos maldade em ninguém, nós acreditamos que todo mundo é filho de Papai Noel. E nós interpretamos, não quer dizer que alguém tenha feito isso, mas a gente interpretou que alguém muito próximo, justamente alguém em quem nós confiávamos totalmente. A gente não via maldade em ninguém, mas nessa pessoa a gente nem imaginava que pudesse haver maldade. E nós, em algum momento, nos sentimos justamente traídos, enganados, né? O nosso negócio é hashtag fui traído, né? E a gente ficou com essa crença. Nós nos sentimos traídos, ou por uma injustiça, ou por uma experiência de abandono, ou por uma mentira. De algum jeito nós interpretamos como traição, como injustiça. E a conclusão foi, me enganaram porque eu sou bobo, porque eu sou bom demais, porque eu acreditei, porque eu confiei. E mais, eu agora não posso confiar em mais ninguém, eu não posso demonstrar fraqueza, eu tenho que mostrar que sou uma pessoa forte, passar uma imagem de força e de respeito para que nunca mais ninguém me engane, me injustice. E mais, se essa pessoa que era a pessoa de quem eu nunca desconfiaria que me fizesse algo de ruim, se essa pessoa me traiu, imagine os outros. Então ficou uma crença, né, que a gente acreditou durante muito tempo, a crença de que todos estão contra nós. E a qualquer momento as pessoas vão nos enganar, vão nos ferir, vão se aproveitar de nós, vão passar por cima de nós. E automaticamente nós criamos essa atitude. Antes que alguém me ataque, me engane, me faça de besta, eu tenho que atirar. Aí vem o que chamamos a vingança do 8, como a fixação do 8, é uma ideia fixa que nós temos na cabeça. E eu gosto muito de uma expressão que eu ouvi uma vez num curso em Belo Horizonte, um participante disse assim, a vingança do 8 é uma vingança preventiva. Exatamente. A gente não precisa que alguém nos faça uma injustiça para nós darmos o troco, não. É um pressuposto que as pessoas vão nos enganar. A gente parte dessa crença, que é uma crença estúpida, né? Mas no nosso universo infantil a gente acreditou que era assim. E então eu continuo dominado por essa crença, se eu continuar, eu já ataco antes que alguém me ataque. A melhor defesa é sempre o ataque, nessa lógica do 8. Só que isso faz a gente perder o contato com esse coração, com essa amorosidade, com essa capacidade de confiança, faz a gente trancar a ternura, né? E a gente acaba se acostumando, né? Com essa imagem de força e de respeito. E a gente acha que isso nos garante controle, quando na realidade não garante coisa nenhuma, só faz com que a gente sofra, só faz com que as pessoas se afastem de nós, só faz com que o melhor de nós fique abafado. Eu gosto muito de compartilhar, Camila, uma experiência que eu vivi que me tocou muito. Uma segunda-feira de manhã, eu estava em Fortaleza, já há uns 3 anos talvez, e 7 horas da manhã tocou o meu telefone, eu atendi, era uma pessoa conhecida, né? Que me conhecia de trabalhos de Enneagrama, e a pessoa disse, o senhor está em Fortaleza? Eu estou, é raro eu estar, né? Agora na pandemia é exceção, né? Mas eu viajo muito, e então ela me perguntou, o senhor está em Fortaleza? Estou. Diz ela, olha, é porque o meu sogro faleceu esta madrugada. E o sogro era uma figura pública muito conhecida aqui na cidade, né? Eu não conhecia pessoalmente, conhecia das histórias que a gente ouvia a respeito dele. E as histórias eram bem descritoras de um 8 nas trevas mesmo, né? As pessoas tinham medo dele simplesmente. E eu conhecia a Nora, né? E então a Nora me disse, olha, porque como é uma figura pública, a gente queria fazer uma celebração para a família antes de anunciar para a imprensa, e a gente lembrou-se, se eu pudesse, e eu estava livre e disse, posso, eu vou. E lá vou eu, direto para o cemitério, né? Quando eu cheguei lá na capela do cemitério,
eu anunciei que tinha chegado, então veio a pessoa que me conhecia, nora do falecido, o marido dela, filho do falecido, e a irmã, a outra filha. E então o filho começou a falar para mim, e a falar a respeito do pai, e disse, olha padre, o nosso pai era um homem bom, mas ele não sabia expressar a bondade dele. Mesmo nós, eu e a minha irmã, nós só fomos perceber o coração bom do nosso pai depois que a nossa mãe morreu, que ele ficou mais próximo de nós, mais dócil, porque até aí, mesmo para nós, ele só mostrava o lado duro, agressivo, exigente, ele não sabia mostrar. E então a nora, né, que estava do lado, ouvindo a história, olhou para mim e disse, olha padre, o meu sogro era tipo 8, tipo assim, o senhor já sabe como é que é a figura, né? Eu uma vez, diz ela, uma vez eu disse para o meu sogro, doutor fulano de tal, eu conheço muita gente ruim que faz de tudo para parecer gente boa. E o senhor é a única pessoa boa que parece que faz de propósito para parecer ruim. Olha, Camila, para mim foi como se fosse uma facada no meu coração, caiu a ficha e eu disse, puxa vida, mas é isso mesmo, né? Que coisa estúpida, mas é isso mesmo. Parece que a gente tem prazer em mostrar que é mau, e eu olho para trás e eu vejo isso tantas vezes durante a minha vida, né? Parece que isso nos dá um prazer, parece que a gente se deleita nisso, parece que a gente faz de propósito, embora hoje a gente sabe que é inconsciente, né? Porque há um medo de expor esse coração bom, né? Eu me lembro de tantas vezes que eu me peguei, sei lá, tendo uma atitude dócil, tendo uma atitude carinhosa, tendo uma atitude generosa, e às vezes eu brincava e dizia, aproveita hoje que eu estou bonzinho, ou tipo assim, ó, isto é só aqui entre nós, viu? Não vai espalhar por aí, né? Quer dizer, parece que a gente tem vergonha que os outros nos vejam como pessoas boas, porque vem essa crença, se eu for bom, as pessoas vão me enganar, as pessoas vão se aproveitar de mim, as pessoas vão me ferir de novo. Mas isso é uma crença da infância, não é? A gente sabe que isso não é verdade. Hoje eu sinto o quanto as pessoas nos amam muito mais. Porque antes, quando a gente só mostrava a casca dura, no fundo ninguém nos respeitava. No máximo as pessoas tinham medo de nós. E hoje, quando a gente demonstra que tem coração e baixa a guarda e flexibiliza essas armaduras, as pessoas se aproximam naturalmente, como as crianças, não é? As pessoas se aproximam e se derretem, como você diz, e demonstram o afeto, o amor, o carinho. Outra coisa, Camila, isso é uma coisa relativamente recente na minha vida, né? Eu durante muito tempo na minha vida, você imagina, para mim o dia do meu aniversário era o dia da falsidade. Eu achava que as pessoas eram falsas, né? Porque as pessoas vinham me abraçar, vinham dar os parabéns, e eu na minha crença assim, ó, povo falso, né? Como é que pode? Porque hoje eu entendo, na nossa cabeça a gente acreditava que ninguém gostava de nós. A gente tinha essa crença estúpida de que todos estavam contra nós. Hoje eu percebo quanto isso é diferente e eu me permito acolher as demonstrações de afeto e de carinho e me permito chorar e ficar emocionado e me permito abraçar e ser abraçado. E hoje eu vejo quantas pessoas aí nos amam de verdade e nos respeitam profundamente e se conectam conosco, né? Então, é isso aí, né? Exatamente, padre, exatamente isso. Antes do Enneagrama, eu não compreendia muito bem essa facilidade em fazer inimigos e afastar as pessoas. É o Enneagrama que começa a dar luz se nós vamos percebendo. O Enneagrama vai nos contar sobre 9 conjuntos de estratégias de tudo que eu preciso ser, fazer, realizar para conquistar o amor das pessoas, para conquistar a segurança, para conquistar um significado, uma importância. E os 9 conjuntos são falhos. Os 9 se frustram e, de repente, aquilo que eu acredito que atrai as pessoas para mim é justamente aquilo que as afasta de mim. E aquilo que eu acredito que vai resolver os meus problemas, que vai me trazer mais controle, consequentemente mais paz, é justamente aquilo que rouba a minha paz. É justo aquilo que me causa mais e mais problemas, né? Só que até então, antes de um processo de autoconhecimento,
A gente não percebe, são movimentos tão inconscientes, a gente está ligado tão no automático que a gente não percebe. A riqueza do Enneagrama é justamente essa, né, padre? Traz luz, emana uma Exatamente, Camila. luz. Você falando, eu sempre gosto de trazer o conceito, a palavra pecado, para falar da paixão, das 9 paixões. E o pecado aqui na tradição do Enneagrama não tem sentido religioso, nem conotação moral. Aliás, a palavra pecado, armetria, nasce no mundo militar, nos ambientes militares, né? Uma palavra grega que significa errar o alvo. Quando o guerreiro disparava a flecha e errava o alvo, dizia-se pecou, armetia em grego. E a paixão, as paixões do Enneagrama exatamente são coisas que nos fazem errar o alvo. Quer dizer, a gente acha que esse estado emocional vai nos garantir um determinado resultado e na realidade o resultado que garante é precisamente o contrário daquilo que a gente esperava. No nosso caso de 8, a gente acha que essa imagem de força, de respeito, de excesso, de exagero, a luxúria, né? Que vai fazer com que as pessoas nos respeitem, nos ataquem. E na realidade o resultado é completamente contrário. As pessoas têm medo de nós, as pessoas ficam contra nós, as pessoas não confiam em nós. E quando a gente se permite deixar aflorar essa energia bonita da essência, a gente vê que as pessoas se conectam e estabelecem aí uma relação tão bonita com a gente, né? E é uma libertação enorme, porque a gente gasta uma energia danada para carregar essa armadura, porque realmente a armadura do 8, eu sempre lembro daquelas armaduras dos cavaleiros medievais, que aquilo deve ser um peso enorme, mas é esse esforço que a gente faz para ter que carregar sempre essa imagem de força, de que eu dou conta, de que eu sou invulnerável, de que eu sou onipotente, de que eu dou conta de carregar o mundo nas costas. Chega um ponto que a gente não aguenta mesmo, né? E como é libertador quando a gente se permite abrir mão disso, né? Exatamente. Me faz lembrar, padre, teve um trecho de um livro seu que me marcou assim profundamente. Eu comecei a ler, né? Estava lendo seu livro, li um pouquinho todas as noites, e eu me lembro que eu comecei a ler e já parei nessa frase, porque essa frase bastou. E eu fiquei nessa mesma frase por semanas, para depois retomar a leitura do livro. E essa frase é a seguinte: santidade não é apenas esforço humano, é graça divina. Aí eu me lembro que eu fechei o livro e falei, uau, é isso, tanto esforço de armaduras e não, é graça, eu também preciso aprender a receber, aprender a se abrir com leveza. O caminho do tipo 8 muitas vezes é um caminho pesado, o caminho da leveza, de abertura de mente, de coração. Aí eu lembrei agora de uma frase de Rumi que diz: o amor, a busca do amor não significa construir nada. Nós não precisamos construir nada dentro de nós, não precisamos buscar, nós apenas precisamos derrubar as muralhas que construímos dentro de nós e que nos impedem que o amor floresça. É isso. Quando falamos de virtudes, quando falamos de essência, falamos de graça, o que na espiritualidade cristã chamamos graça. E a graça quer dizer que é de graça, que é gratuito. Então não há esforço aí, não há mérito, não há conquista, não há tem que. Não. É só não atrapalhar. Eu acredito que na nossa caminhada, Camila, há uma parte que é trabalho nosso. É a parte de derrubar essas muralhas, é a parte de flexibilizar a armadura, é a parte de tomar consciência disso, é a parte de nós nos confrontarmos com o ridículo dessas crenças e entendermos que, por exemplo, para nós outros, essa crença de que estão todos contra nós, isso é uma coisa extremamente infantil. Aliás, eu costumo brincar e dizer, nós não somos tão importantes assim para estar todo mundo contra nós, né?
Então a gente se tomar consciência, cair no ridículo dessas crenças e depois ir derrubando essas muralhas que nós mesmos construímos. Essa é a nossa parte, é a parte, digamos, de preparar a terra. Depois a semente está lá, o amor está lá. O pedacinho do coração de Deus está aí dentro de cada um de nós. E para nós oito, como você já falou, o pedacinho do coração de Deus chama-se inocência, bondade, compaixão, gratuidade, generosidade. Então isso floresce. E o nosso papel aí não é mais fazer nada, é apenas deixar acontecer. Porque a essência não é algo que a gente conquista, é algo que a gente deixa fluir, deixa transbordar. Se nós não atrapalharmos, ela flui, porque é a presença divina em nós, né? Exato. E acho que a gente pode falar um pouquinho sobre a ideia sagrada, o ponto 8 do Enneagrama, que é a verdade. Eu acho tão bonita essa ideia sagrada, de enxergar também a verdade que há no outro. A verdade que existe em cada um de nós. Pode falar um pouquinho para a gente, Padre, dessa ideia sagrada tão bonita no ponto 8? A ideia sagrada, as ideias sagradas no Enneagrama, ou atributos divinos, né? Então, parte dessa compreensão de como Deus é. E em todas as grandes tradições espirituais, há 3 atributos fundamentais de Deus. Deus é amor, Deus é perfeição e Deus é verdade. Então, Deus é verdade, é verdadeiro. Na tradição Sufi diz, nada nele não existe falsidade. Nada nele é mentira, tudo nele é verdadeiro. Então tudo que vem de Deus é verdadeiro, quer dizer, é autêntico. Eu gosto muito de explicar por aí, tudo tem um sentido. Nada é por acaso, nada é artificial, nada é sobrando, tudo é autêntico, tudo tem um sentido, uma razão, uma lógica. Então a ideia sagrada da verdade é isso, é nós olharmos para as coisas, para o mundo e para as pessoas e nos perguntarmos qual é a verdade que tem aí, qual é o sentido que tem aí, qual é a razão de existir que tem aí, qual é o reflexo da verdade de Deus que tem nessa pessoa, nesse ser ou nessa situação. E então hoje eu vejo, Camila, essa ideia sagrada da verdade como uma abertura, uma busca, é eu mudar o meu olhar para eu procurar essa verdade, porque o nosso olhar de 8 é um olhar de julgamento. Eu falo muitas vezes disso, né? E você sabe, a gente está numa sala e entra uma pessoa na porta e numa fração de segundos nós já puxamos a ficha corrida do cidadão, né? E a gente já começa, esse cara vem chatear, vai atrapalhar, vai não sei o quê. É rápido demais, é instintivo, né? Porque é personalidade. Ora, a virtude, a ideia sagrada da verdade é o quê? É a gente se deixar surpreender, dizer, olha, eu quero compreender essa pessoa. Eu quero descobrir qual é a verdade dessa pessoa, qual é o sentido dessa pessoa, qual é a razão de ser dessa pessoa. E isso nos coloca numa atitude de peregrinos. Na personalidade, nós 8 somos donos da verdade. Aí já fixamos, sentenciamos. A verdade é que está contra mim. A verdade é que vão me atacar. Na essência, nós abrimos o nosso olhar para descobrir a verdade. Então, olhar para cada pessoa com aquele frescor, como se fosse a primeira vez que a gente está vendo a pessoa, né? Dar chance, deixar a pessoa ser o que ela é. E libertar a pessoa daquele nosso julgamento que é terrível, né? Que é sentenciador. Então eu vejo a ideia sagrada da verdade por aí. Esse olhar de procurar ver o sentido. Eu tenho uma parábola sufi que me tocou muito, que diz que o mestre ia passeando com os discípulos e na beira do caminho tinha um cachorro morto. Um cachorro morto.
E o cachorro já estava em decomposição, aquele cheiro horrível, né? Putefato. E aí os discípulos reagiram e disseram, olha que coisa horrível, que cheiro horroroso, que coisa feia. E o mestre aproximou, olhou e disse, mas ele tinha uns dentes muito bonitos. Isso me lembra sempre quando eu penso, ou quando eu falo e explico a ideia sagrada da verdade. Nós conseguirmos descobrir em cada pessoa, em cada situação, o que tem de bonito, o que tem de belo, o que tem de verdadeiro, o que tem de único, o que tem de autêntico naquela pessoa, naquela situação. Porque nós somos especialistas na personalidade para perceber o que tem de errado, para perceber as segundas intenções, para perceber a mentira, para perceber a injustiça. Isso nós detectamos friamente e muito rápido. E o nosso desafio é procurar descobrir, mudar o olhar. Eu acredito que todo o processo de transformação é um processo de mudança do olhar. É o olhar que muda a gente, é o olhar que muda a vida, é o olhar que muda as coisas. E a ideia sagrada é olhar com os olhos de Deus. E para nós oito, olhar com os olhos de Deus, eu compreendo como procurar descobrir o que tem de bom, o que tem de verdadeiro, o que tem de autêntico, aquilo que faz sentido em cada situação, em cada pessoa, né? Exato. As ideias sagradas, padre, às vezes eu penso que também tem a ver com uma saudade específica que cada tipo no enneagrama tem dessa fonte original de amor que todos nós viemos, né? É uma sensação que de onde eu vim era pureza absoluta, verdade, né, que emana desse coração divino, mas logo que eu cheguei aqui, nesse plano, nesse tempo-espaço, as pessoas são falsas, as pessoas são hipócritas, as pessoas podem me trair, não bate. Eu sinto saudades de onde eu vim, porque de onde eu vim era uma pureza, era veracidade sem fim. E assim, cada tipo do enneagrama parece que tem uma saudade própria dessa fonte, dessa face divina, né? Assim como um tem saudades dessa perfeição divina, assim como o tipo 2 tem saudade desse amor tão gratuito, tão incondicional, de onde eu vim esse amor fluía de uma forma tão gratuita, incondicional, e quando eu cheguei aqui, o amor não vem de graça, eu preciso fazer algo pelas pessoas para conquistar, esse amor não é de graça, de onde eu vim era, dessa fonte de amor original, sim. Então as ideias sagradas eu vejo também assim como uma saudade, né, como uma busca Exatamente. nossa, um querer transformar. Parece que trazer pedacinhos do céu, né, na terra, uma saudade do divino. Exato. Eu acredito que nós sentimos, talvez a nossa verdade mais profunda é a saudade. Saudade da origem, saudade de casa, saudade da natureza, da nossa natureza, o que no Enneagrama chamamos de essência e que nas tradições espirituais chamamos Deus, ou com os vários nomes que são dados a esse ser superior, divino, de onde emanou a nossa essência, né? De quem nós somos imagem e semelhança. Tenho um outro pensamento de Rumi, o místico do islamismo, que diz assim, a fonte tem sede de quem tem sede. Nós sentimos sede, sentimos saudade, porque nós experimentamos isso antes de começarmos esta jornada aqui no pó da terra. E eu lembro também, e você lembra, Camila, que mesmo durante a infância nós experimentamos muitas vezes essa inocência, essa verdade. Nós experimentamos isso. Então nós temos flashes, nós temos umas vagas lembranças, mas temos. E ao longo da vida também há momentos onde a gente experimenta isso e a gente sabe o quanto isso preenche, planifica, quando a gente tem esse olhar da verdade e o sentir da inocência, né? E então nós sentimos essa saudade, mas a fonte divina de onde viemos, tem saudade, tem sede de quem tem sede.
essa fonte nos atrai. Então eu acredito que a essência, há pouquinho você falava, a busca pela essência não vai no esforço, vai em deixar de fazer esforço e deixar-se levar por esse amor que nos atrai a partir do mais profundo de nós mesmos, porque a fonte tem sede de quem tem sede. Nós sentimos saudade disso e dentro de nós existe esse espaço de presença divina, amorosa, silenciosa, que nos atrai, que nos chama, e muitas vezes a gente não escuta porque não olha para dentro, não é? Mas quando a gente começa a olhar para dentro, começa a escutar esse chamado, esse murmúrio do coração que nos chama para voltar a beber na fonte, não é? Com certeza, nós somos saudade, saudade da essência. Exatamente isso, exatamente. De alguma forma a gente busca meios de voltar. O Enneagrama é como se fosse um mapa de volta ao lar, um mapa de volta para casa. Eu me lembro de uma pessoa que participou, né, das turmas de Enneagrama, e essa pessoa me disse assim: Camila, resumindo, o Enneagrama é para nos ensinar a amar. É para nos ensinar que por trás de comportamentos tão difíceis, tão destrutivos, tem um coração ferido, né? Então, só fere aquele que está ferido. E eu tendo a ferir o outro justamente onde eu também fui ferido. Então, tem alguns folclores em torno do Enneagrama, que é o durão do Enneagrama, que é o casca grossa, que é difícil de conviver, mas eu vejo que é preciso ir além, é preciso transcender, é preciso lançar um olhar de mais profundidade para o tipo 8, compreender o que há por trás. E eu sempre imagino, né, esse cavaleiro da idade medieval, né, cheio de armaduras, e à medida que a gente vai tirando essas armaduras todas, tudo que sobra, tudo que a gente enxerga dentro dessas armaduras é uma criança. Uma criança tão doce, tão inocente, tão aberta e tão necessitada de colo, de abraço, de carinho. Ao mesmo tempo que se esquiva, que geralmente o tipo 8 já não gosta muito, né, de amassos, ao mesmo tempo que se esquiva, mas se esquiva do que mais gosta, do que mais precisa, do que mais deseja em segredo. Exatamente, aquela música do Osvaldo Montenegro, que eu gosto muito, que diz, acho que a música chama Todo Mundo é Lobo por Dentro, e eu acho que o Osvaldo Montenegro nessa música, ele descreveu a alma e a armadura do 8, né? E tem uma frase que diz: como fere e faz barulho a fera que se machucou. Como fere e faz barulho a fera que se machucou. Nós machucamos porque fomos machucados, nós fazemos barulho porque fomos feridos. E é aquela história, a gente acaba ferindo do jeito que fomos feridos. Mas eu também gosto de lembrar isso, Camila, que a gente precisa voltar lá na infância para encontrar essa criança ferida. A gente precisa. E nós, adultos, carregar essa criança nos braços, dar a essa criança o conforto, o acolhimento que ela sentiu que faltou nesse momento da ferida. E quando nós acolhemos essa criança, cuidamos dessa ferida, resgatamos essa criança, eu gosto sempre de lembrar, olha, 1 minuto antes de ser ferida, essa criança era a criança feliz. Era a criança da essência. Quer dizer, 1 minuto antes, 1 segundo antes dessa ferida emocional, a criança era essência, era inocência, era o olhar de verdade em tudo e em todos, né? Então, quando nós encontramos essa criança ferida e acolhemos, nós automaticamente também encontramos a criança feliz. E no 8, essa criança, você estava dizendo, dentro da armadura tem uma criança, eu às vezes sinto que só tenho um coração, sabe? Que
Dentro da armadura é um coração tão grande que parece que não cabe mais nada, né? E há momentos, e eu hoje sou grato porque já há momentos na vida onde eu experimento isso. Há momentos onde a minha sensação é que eu não tenho cabeça, eu fiquei bobo, a sensação que eu não tenho nem corpo, é sentimento, às vezes é um amor tão pleno que parece que preenche tudo e que não cabe. Eu já experimentei isso algumas vezes, Camila, às vezes eu sinto que dói aqui no peito, porque parece que o coração não cabe, que o peito, as costelas apertam o coração. Então eu vejo que a essência da gente é isso, né? É esse amor que é divino e que é infinito porque é divino e que não cabe no peito porque é infinito e que quer transbordar. E a gente passa tanto tempo, às vezes, ou passou tanto tempo escondendo e abafando e reprimindo, com medo de ser ferido de novo. E nós, com medo de ser feridos, acabamos ferindo os outros e, sobretudo, acabamos nos ferindo, acabamos nos machucando, porque é como se a gente pisasse aquilo que é mais sublime em nós, né? Que é essa sensibilidade, que é esse pedacinho do coração de Deus dentro de nós. Exatamente. Tem um amigo padre aqui de Taubaté também, e teve uma vez que eu falei assim, olha, padre, ultimamente eu acho que eu tenho demonstrado mais afeto para as pessoas, e eu estou começando a gostar disso. Mesmo sendo 8, eu estou começando a gostar disso. Aí ele olhou para mim e disse assim, então você vai para o próximo nível que é mais difícil. Deixe-se amar. Aí ferrou. Às vezes mais difícil para um 8 que demonstrar afeto, demonstrar carinho, mais do que isso, se permitir ser amado, se permitir receber o afeto e o carinho do outro, sem farejar, mas o que essa pessoa quer por trás? Quais são as cobranças que vão vir depois? Espera isso aí, até que ponto está vibrando aqui um amor incondicional? Simplesmente se abrir para receber. Isso também é muito difícil para um 8, exatamente, mas com certeza é outro degrau, né? E é a história, a frase do Victor Hugo, que dizia a mais forte de todas as forças é a força da inocência, e eu também acredito que o caminho para chegar aí é o caminho da vulnerabilidade, de aceitar a nossa impotência, a nossa fragilidade, a nossa carência, de aceitar ajuda, de deixar-se ser cuidado, né? Isso é difícil, a gente resiste muito, porque eu descobri isso há pouco tempo, é que eu tomei consciência disso. Por que é tão difícil isso para nós? Porque no fundo é admitir que nós não somos fortes. E isso derruba toda a crença da nossa personalidade que a gente construiu na infância e que foi reforçando ao longo da vida. Aí não bate. Como é que eu vou pedir ajuda? É admitir que eu sou fraco. E se eu admitir que eu sou fraco, as pessoas não vão me respeitar. Então são essas crenças inconscientes que a gente diz assim, puxa vida, mas como é que eu não percebi isso antes? Porque a gente precisava se proteger, se defender, né? E paga um preço alto por isso. Que insanidade, né? Nossa, e no fundo a gente... tempo assim. E depois, no fundo, a gente vai vendo isso, que a vulnerabilidade nos permite ser cuidados, acolher as demonstrações de amizade, de carinho, de afeto, de ajuda, pedir ajuda até para coisas simples, né? Que a gente admite que não dá conta ou que não dá conta sozinho, né? Eu vejo também que isso é o segundo grau do caminho, né? Exato. Bom, pessoal, nós estamos caminhando para o fim da nossa live, nós temos mais 10 minutinhos. Então, quero pedir para que vocês coloquem aqui as dúvidas de vocês, os insights, se vocês querem deixar alguma pergunta aqui para o Padre Domingos. Nós já vamos encerrando essa conversa maravilhosa. Passa muito rápido, Padre. Passa demais. Enquanto o pessoal digita a sua pergunta, a sua dúvida, acho que para a gente fechar, a gente poderia falar só um pouquinho da paixão da luxúria, essa questão do excesso.
Como é fácil ir para um 8, cair nos seus excessos, né? Nos subtipos, cada um vai direcionar esses excessos. Mas como é fácil para o 8 cair no excesso. Como é fácil. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é melhor ainda. E quando a gente vê, a gente já está nesse terceiro degrau sem perceber, não é? Exatamente, é paixão pelo excesso, né? A nossa paixão é paixão pelo excesso, pelo exagero. Para mim, o que descreve melhor a luxúria da gente, Camila, e eu falo isso muitas vezes, olha, as pessoas, o 8 tem dificuldade às vezes de tomar consciência do que é luxúria, mas quem convive com os tipo 8 sabe bem. Aí eu digo, olha, vocês querem saber como é? Você que já conviveu com o tipo 8, lembre, muitas vezes você convivendo com o 8, você se pega pensando, porque às vezes não tem coragem de dizer para o 8, mas as pessoas pensam, valha-me Deus, não precisava disso tudo. É isso que as pessoas sentem com as nossas atitudes, né? Então a reação que o nosso excesso desperta nas pessoas é isso, as pessoas, valha-me Deus, não precisava disso tudo, não precisava desse tom de voz, não precisava dessa força toda, não precisava dessa intensidade, não precisava de tanto trabalho, não precisava de tanto tempo nisso, não precisa disso tudo. É o excesso. A palavra luxúria vem de luxo. Luxo. Luxo é o quê? Aquilo que vai além do necessário. A proporção, o que vai além da proporção, o que se torna desproporcional. E a luxúria em nós é isso, é a desproporção da força. É outra metáfora que a gente usa muito. Eu, no fundo, em termos físicos mesmo, eu uso a mesma força na minha mão se eu for pegar um saco de algodão, eu vou com a mesma força como se eu fosse pegar um saco de pedras. Fisicamente é assim, emocionalmente é assim, psicologicamente é assim. Eu vou sempre nessa coisa do excesso, porque na minha cabeça está, vai vir de lá uma força muito grande, então eu tenho que ir com uma força maior. É a consequência da fixação. O meu olhar distorcido, essa fixação de que os outros estão contra mim, gera um estado emocional de excesso, de exagero. E aí há um desgaste enorme que nós não percebemos. A gente só percebe quando chega na exaustão. A gente nega, mesmo a gente nega porque não enxerga e mesmo quando enxerga continua negando para que os outros não percebam. A gente acha que os outros não vão perceber. É negação, é uma negação cega, né? Negação da vulnerabilidade, negação da fraqueza e nós acabamos acreditando nessa falsa imagem de força, né? Que é uma imagem que só nós acreditamos, no fundo as pessoas percebem isso, né? Então a luxúria tem a ver com isso, é um excesso, é um exagero, que vai desde a maneira de falar, o tom de voz, o ritmo de trabalho. Eu sempre digo, olha, você conhece o 8 andando com ele na rua, porque daqui a pouco você vai ficar para trás e o 8 já vai lá na frente e nem percebe que você ficou para trás. Você percebe o 8 pelo tom de voz. Eu costumo dizer, olha, se você passar no corredor de uma escola e ouvir um professor tipo 8 falando lá na sala, você pensa que ele está brigando com os alunos. Está não, ele só está entusiasmado, né? Mas o tom de voz expressa essa agressividade, né? E é quando a gente se diverte, é quando a gente gosta de uma coisa, tem que ser muito durante muito tempo, né? Eu vejo aí uma diferença muito grande da gula do 7. A gula do 7 é muita coisa me interessa, mas nada tanto assim. É um pouquinho de cada coisa. Variedade. Nós 8 não. Nós 8 é, quando pega uma coisa, é tudo, é até a exaustão. E depois satura, e depois vai para outra coisa. E é sempre essa dinâmica do exagero que gasta uma energia física enorme, que gasta uma energia emocional e psíquica muito grande e que nos deixa cegos e que nos deixa no estresse e que depois por aí vem tudo ladeira abaixo, né? Então realmente a paixão é algo que cega.
Eu gosto de usar a palavra pecado, errar o alvo, porque nos tira realmente do alvo, e também a palavra paixão, né? A palavra paixão no grego é pathos. Pathos deu origem a patologia, quer dizer, é doença. O coração está doente, né? Na personalidade. Em latim, paixão vem da palavra passio. E passio, em latim, tem a conotação de sofrimento. Quer dizer, é algo que no fundo nos faz sofrer. Tá? E eu gosto mais ainda da palavra paixão na linguagem popular, viu, Camila? Que a gente diz assim, que uma pessoa quando está apaixonada, ela fica cega. Né? Depois casa e recupera a visão rapidinho. Mas quando está apaixonada, fica cega. Fica cega quer dizer, ela não enxerga a realidade do jeito que a realidade é. Ela tem uma visão iludida, né? É uma ilusão da realidade. Ora, a paixão, no nosso caso a luxúria, é um estado emocional que não nos deixa enxergar a realidade do jeito que ela é, que nos deixa cegos. E eu hoje tenho consciência do quanto realmente eu fico cego. E o cego é eu não conseguir pensar, eu não conseguir sossegar, eu não conseguir enxergar outras alternativas. Aquilo toma conta completamente de todo o meu ser. E como nós somos intensos, depois a gente só sossega quando executa. A gente só sossega quando dá o troco. Quantas vezes, Camila, a gente até faz esforço para se segurar e diz... Eu vou me segurar, vou ficar calado, não vou dizer nada, não vou falar, a gente fica ali, todo mundo percebe na cara que nós não estamos gostando. Mas a gente se esforça. Quando a gente dá conta, já falou. Pô, cara. Eu conheci uma senhora tipo 8 e disse assim, olha, o meu sonho de consumo era ter um elástico na língua. Eu disse, pô, eu também queria ter. Porque o elástico é para a gente puxar de volta a palavra que falou. Porque a gente fala sem pensar. E às vezes fala e já percebe que falou besteira, que vai dar problema, que machucou, que estragou tudo. Mas aí já não dá para consertar, não é? Então a luxúria tem a ver com isso, com esse excesso, com esse exagero cego mesmo, não é? Exatamente, é um vício emocional, né, padre? É um vício insaciável. E é justamente isso, não precisava de tudo isso. É a frase que mais tem convive com o tipo 8 solta. E eu gosto sempre de lembrar, padre, que o vício emocional, paixão, o pecado de raiz, atuam também, né, sempre nas pequenas coisas do dia a dia. Às vezes a gente acha que ela só vem em momentos que nós nos sentimos feridos ou não, mas por trás também das pequenas coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia e a paixão ela vem à tona, né? Eu fui comprar máscaras para a pandemia e como uma 8 autopreservação eu já comprei já uma caixa com 100. E a minha família nem tem quanto tempo você acha que vai durar essa pandemia? 100 máscaras. Para que tudo isso? Né? Então, Exato. assim, as pessoas que mais convivem com a gente, para que tudo isso? Né? Menos. Não precisava disso tudo. Não precisava Não disso. precisava disso tudo. E eu sabia disso, né? Mas o vício emocional, né? Exatamente. Pessoal, estou lendo os comentários de vocês, a inocência nos ajuda, melhora. Isso mesmo, tem várias pessoas comentando, estou no exagero. Gratidão, pessoal, pela presença de vocês aqui com a gente. Padre Domingos, muita gratidão pelo seu sim, por estar sempre nos acompanhando na nossa caminhada, nos ensinando muito, não apenas sobre Eneagrama, mas os aprendizados mais preciosos que eu tive com o Senhor foi sobre humildade, sobre simplicidade, sobre leveza, sobre gratidão. São os aprendizados mais preciosos que vão além do Eneagrama. Eneagrama é sobre o amor. Eneagrama é sobre aprender a amar. Eneagrama é sobre reencontro com a nossa essência. Então, nós vamos muito além do que tipos de personalidades, descrições, técnicas, metodologias. É sobre amor. Então, muita gratidão por todos os seus aprendizados que vão além do Eneagrama. Né? Sobre o livro do Eneagrama, que o pessoal está perguntando, o meu Castelo Interior Eneagrama.
lá no meu Instagram. Se vocês quiserem o link, pode me mandar uma mensagenzinha, eu mando para vocês no direct. Tem no site da NACER, tem na Amazon. Lindo o prefácio do Padre Domingos, viu? Chorei horrores quando eu li. É de quebrar qualquer tipo 8 do Enneagrama. Então é isso, temos 20 segundos restantes, Padre. Ok, Camila, muito obrigado, um abraço para todos que nos acompanharam. E é isso, o nosso caminho é aprender a amar, aprender a amar. Gratidão, pessoal. Gratidão, Padre. E até o nosso próximo vídeo, gente. Gratidão. Tchau, tchau.